Olá, bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para os da noite. Não importa o horário que você me vê, sejam todos muito bem-vindos. Outra vez, com vocês, o seu canal Ponderando com Caju, e vamos continuar tratando de economia, gestão e finanças pessoais. Nos últimos tempos, meus caros e minhas caras, nós lidamos com juros simples, nós lidamos com juros compostos e depois aplicações financeiras. Isto foram os nossos trabalhos número 37, número 38 e número 39, que correspondem aos vídeos que vocês podem encontrar aí. E hoje nós vamos dar uma continuidade ainda a isso, mas vamos fechar estes conteúdos com o vídeo de hoje, que é a respeito de o segredo dos bancos. Onde é que está isso? Porque nós vamos precisar tratar da evolução financeira e principalmente de um fenômeno que atingiu o país e que ainda atinge, chamado inflação. Porque a inflação ela já foi muito maior do que nós vivenciamos hoje. E eu sou de uma época, de uma geração, que presenciou algo chamado a hiperinflação. Essa hiperinflação, ela vingou no nosso país durante 20 anos. Foi de 1974 até 1994. Esse período que muitos talvez dos que me veem agora, não conheceram, foi esse período que eu havia dito de hiperinflação. Se nós pegarmos a inflação anual de cada um destes anos e tentarmos calcular o seu acumulado, vai dar esse número inacreditável que eu escrevi aqui na nossa lousinha e que não dá sequer para a gente calcular na HP12C. Eu tive que utilizar o Excel para chegar a esse número. Nós tivemos de inflação nesse período 87 trilhões 739 bilhões 440 milhões 140 mil e 949%. Essa é a inflação que existiu nesse período e que eu pude apurar por meio de um indicador chamado IGP, Índice Geral de Preços, que era o que media a inflação oficialmente por um largo período de tempo aqui no país. Então deu esse número inacreditável. Mas como é que nós não sentimos esse número? Primeiro, porque ao longo desses 20 anos, se a minha memória não falha, foram cortados 3 classes de zeros. Quer dizer, 1, 2, 3 classes, de tal modo que a sensação dessa inflação, pelo menos na moeda, foi diminuída. Bom, e o que é que isso tem a ver com o segredo dos bancos? Tem a ver que, nesse período, foi um período em que os bancos tiveram ganhos absolutamente extraordinários. E eu posso lhes confirmar isso porque, no começo da minha carreira, eu fui bancário e trabalhava no setor de crédito junto com a mesa de operações financeiras. Então, isso aqui eu não somente estudei como economista, mas também presenciei. Presenciei e sofri as agruras desse tempo. Então foram esses 87 trilhões de porcento que existiu. E ele foi até 1994. Depois eles conseguiram, muito arduamente e com muitos estudos,
desarmar e desarticular essa inflação que ela era dada principalmente pelo mecanismo de correção monetária, que foi fácil introduzir dentro da economia, mas dificílimo e altamente complexo de tirar. E era esse mecanismo de correção monetária, chamado indexação, que fez com que essa inflação fosse evoluindo de uma tal maneira que chegou a esse número absurdo. Bom, daí de 94 para cá, desarticulada essa inflação, os bancos continuaram ganhando extraordinariamente. E passou esse período real, daí as taxas de juros que orientam e balizam toda a economia, que são as taxas dos títulos públicos, que é dado pela taxa Selic, isso veio baixando e os bancos continuaram ganhando e apresentando os resultados excelentes também. Não tanto quanto nesse período, mas continuaram apresentando. E agora que nós estamos vivendo um processo de pandemia, os bancos continuam com balanços exitosos, apresentando lucros incomparáveis em comparação com a atividade produtiva que produz mercadorias. Então, há de se perguntar realmente o que é que eles têm de tão especial, qual é o mistério entre aspas, que faz com que eles cheguem a produzir esses resultados nababescos, que fazem dos bancos brasileiros os de maior rentabilidade mundial. No mundo inteiro não há uma rentabilidade como os bancos daqui. Bem, então, um pouco dessa explicação nós já começamos a dar. Quando nós tratamos, por exemplo, o nosso trabalho número 37, o vídeo 37, nós falamos a respeito dos juros simples. E esses juros simples não foram mencionados por mero acaso, porque eles ajudam a nos entender na sua equação, essa equação aqui que nós já passamos, já explicamos até a sua forma de visualização para ser deduzida. Essa equação ajuda a entender o comportamento da empresa produtiva. Porque a empresa produtiva, ela vai crescer também a sua receita, mas muito mais vagarosamente. Porque ela tem que produzir mercadoria, tem que vender a mercadoria. Tem um investimento que vai ser feito. E esse investimento não pode se renovar todos os anos para aumentar a capacidade produtiva. Esse investimento tem que ser pago. Depois que esse investimento é pago, é que vai se fazer um novo para a ampliação da fábrica, para a ampliação dessa capacidade de produção. E isso é uma atividade não somente aborrecida, mas altamente complexa, e faz com que o crescimento da empresa seja de um nível mais modesto, um nível mais menos impetuoso. E é por isso que eu expliquei a nossa equação, que envolve o comportamento dos juros simples, que foi essa aqui. Então, isso foi o vídeo 37. Daí no vídeo 38, eu continuei com a questão, mas daí explicando os juros compostos. Porque os juros compostos são esses que verdadeiramente existem no mundo financeiro. E vão balizar todas as formas de cálculo desses juros e que nós vamos pagar. Esse juro composto tem essa formulação aqui, e eles têm daí um comportamento que não é regular como é o dos juros simples. Ele tem um comportamento explosivo, ele tem um crescimento que é extraordinário, pela sua própria conformação aqui algébrica. Ora, e daí eu começo agora já a explicar por que existe essa vantagem dos bancos. Primeiro porque a empresa não pode crescer indefinidamente, a empresa produtiva. Ela
cresce de um certo tempo, precisa pagar as suas, pagar o seu investimento para depois vir a crescer, voltar a crescer novamente. Isso eu já disse, né? Agora, o banco não enfrenta um problema dessa magnitude, porque ele pode estar emprestando sempre, sempre, sempre. O dinheiro está num contínuo que não termina mais, e esse dinheiro nada mais é do que um dinheiro contábil digital que vai aparecer nos computadores, nos discos rígidos, né? Ou seja, esse dinheiro é um dinheiro simbólico. E vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, uma boiada é uma riqueza. Vamos supor 1000 cabeças de gado. E que cada cabeça de gado tem o valor de 2.000. 2.000 dinheiros. Então, 2.000 dinheiros vezes 1000 cabeças, nós vamos ter 2 milhões. Esse é o valor de toda aquela riqueza. Porém, se essa riqueza for vendida e transformada em dinheiro, ela se transforma num número de computador que vai passear nos bancos. E essas quantias, esses valores que vão ficar nos bancos podem ser emprestados. E é aí que esse processo é interminável, porque o custo de manutenção do dinheiro, né, não evidentemente, muito diferente da questão de você manter essa boiada que eu falei de 1000 cabeças viva, que você precisa cuidar dela. E o dinheiro não. Esse é o primeiro motivo. O dinheiro, ele é a riqueza líquida, é a riqueza no seu estado perfeito. Porque você pode transformar tudo, absolutamente todas as riquezas, convertendo-as em dinheiro. Então aqui nós já temos um item 1 para explicar este segredo dos bancos, que eles lidam com a riqueza líquida da humanidade inteira, que está sob a forma de um símbolo numérico que foi transformado, como no caso que eu disse da nossa boiada, dos nossos 1000 bois, a 2.000 cada um, que foram transformados em 2 milhões e foi parar numa conta bancária. Depois, um segundo motivo que faz com que os bancos tenham um ganho extraordinário é que aqui no nosso país, por motivos que não vou tocar agora, nós temos as maiores margens brutas do planeta. O que é a margem bruta? O banco, meus queridos e minhas filhas, é também uma instituição que compra e vende dinheiro. Por isso, um banco é uma instituição comercial, de comprar e vender. Porém, essa mercadoria, essa riqueza líquida em estado perfeito, chamada dinheiro. E a diferença entre o que ele compra o dinheiro e a diferença pela qual ele vende o dinheiro é que se chama margem bruta. E essa margem bruta, no nosso país, no Brasil, é uma coisa incomparável em qualquer parte do globo terrestre. Para vocês terem uma ideia, apenas, por exemplo, no Brasil, a taxa de um ano, digamos, de taxa Selic, a nossa Selic hoje está em torno de 2% ao ano. Ela, no Japão, por exemplo, ela está até negativa, a taxa Selic deles. Mas essa taxa Selic ela tem uma importância muito grande, porque ela vai ser a referência principal da compra do dinheiro pelos bancos. E quem é que determina a taxa Selic? É o Banco Central, que é o banco do Tesouro do Estado. E assim, esse papel do Banco Central é o mesmo em todos os países do globo terrestre. É esse o papel que ele tem. Bem, e um terceiro motivo
que faz com que os bancos tenham essa rentabilidade estupenda é o fato de que eles formam oligopólios. Esses oligopólios nada mais são do que uma forma de você agir no mercado. Esses oligopólios são poucos, porém grandes bancos, que dominam o crédito, que é justamente o lado da venda do dinheiro. Que o que o banco faz? Ele compra dinheiro por um preço e vende o dinheiro por outro preço. Na hora de vender, o que o banco está vendendo? O banco está vendendo crédito por um determinado preço. E quando ele vende esse crédito, são quantos bancos que fazem isso? Olhem aqui, ó. 5. Quais são eles? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são bancos públicos. E, do lado dos bancos privados, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Estes 5 bancos reunidos são responsáveis por vender 85% do crédito à disposição das pessoas. Então, eles monopolizam. Então, eles podem assegurar para si uma rentabilidade muito maior, porque, como são apenas 5 bancos, é um mercado restrito. Então, fatalmente, a população que vai precisar desses bancos para comprar uma geladeira, para comprar um automóvel, para comprar um forno de micro-ondas, ou fazer outras formas de financiamento, tem que recorrer a um desses 5. Olhem vocês. E, no final daí das contas, existe um quarto motivo que explica também muito esse segredo dos bancos, que é quando o banco faz as suas operações, quer dizer, ele compra o dinheiro de um lado, vende de outro, ele vai ter um saldo, porque ele vai vender e depois ele desconta menos o preço de compra e daí ele obtém o quê? A margem bruta. E dessa margem bruta, olhem bem o nome, margem bruta, vai sair dela um lucro líquido. E desse lucro líquido daí, que sai, vai acabar compondo caixa dos bancos. E o que os bancos fazem com esse caixa que sobra, portanto, que está para eles? Eles compram também esses títulos públicos. Podem comprar. E esses títulos públicos, mesmo tendo uma remuneração muito pequena, como está agora, no presente instante, como eles são comprados num valor extraordinariamente alto, essa pequena taxa de juros, sobre um valor tremendamente alto, comprado em títulos, pode ser muito importante para esses bancos formarem os seus caixas e reforçarem os seus caixas e engordar também o seu lucro. E essas são as 4 explicações, as 4 razões que totalizam o segredo desses bancos terem essa lucratividade, né? Não se esquecendo, né, que todas essas operações estão fundamentadas pelo esse mecanismo dos juros compostos. O que é esse 9.000 e esses 13.545 que eu coloquei? É simples. Eu peguei 4.000. Esse 4.000 aqui tem um motivo especial, porque é o preço de uma geladeira, que depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com esses 4.000. 4.000, se eu aplicar pelo método de juros simples, num espaço de 15 meses, que eu tirei esses 15 meses de uma compra de uma geladeira em 15 meses, pelos juros simples, você tem 9.000. Pelos juros compostos, você tem 13.545.
545. Então quer dizer que a empresa em si, ela cresce por aqui, ó. Já o banco, ele cresce nesta segunda opção. Então, mas como é que as empresas daí elas conseguem muitas vezes tentam se reequilibrar? Porque as empresas têm também departamentos financeiros que fazem aplicações financeiras nos bancos para melhorarem as suas posições de caixa. Então quer dizer o seguinte, se a empresa tem o seu movimento muito mais parecido com a equação de juros simples, para ela melhorar mais as suas posições, ela faz também as suas aplicações financeiras, com títulos, com uma diversidade de papéis, de tal forma que ela se compense nos bancos que lidam o tempo inteiro com juro composto e não precisam parar. A empresa tem o problema do investimento, né? Que ela compra novas máquinas e precisa pagar as máquinas. Os bancos não, eles estão emprestando todos os dias, durante 365 dias por ano, durante 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Tanto é que, por exemplo, o Itaú tem mais de 50 anos. Bradesco também. Santander não é um banco brasileiro, mas é um banco europeu que também tem mais de 50 anos. Então vejam, é por esse mecanismo que o banco consegue se reproduzir. Agora, só faltaria eu mostrar para vocês esse mecanismo da margem bruta. Porém, nós já estamos com o nosso tempo já nos 20 minutos, já quase fechando, meus queridos e minhas queridas. Talvez eu tivesse que deixar por um momento, porque o que é que eu ia fazer nessa margem bruta? Eu ia mostrar para vocês por quanto que o dinheiro é comprado, baseado na taxa Selic, né? E daí ia mostrar por quanto que o dinheiro é vendido num crédito direto ao consumo. E daí mostro a diferença entre o que compra e se vende, tiro a diferença e aponto a margem bruta. E dessa margem bruta, que eu já tinha tocado, né, a gente tira o lucro líquido do banco. Porém, como eu já falei bastante, né, nós estamos indo para talvez uns 25 minutos, eu vou agradecer a todos vocês a atenção que vocês me deram. Obrigado, meus queridos e minhas queridas. E vamos tratar dessa questão da margem bruta no nosso próximo trabalho. Muito obrigado pela atenção. E se vocês gostaram desse meu trabalho, deem os seus gostei e se inscrevam no nosso canal, em nosso trabalho, que, acredito eu, nunca terá fim. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos.